Olá, hoje nós vamos falar de semelhança de triângulos. Então, o que vale para figuras semelhantes também vale para semelhanças de triângulos. Então, temos que ter lá ângulos iguais e lados proporcionais. Então, se eu tenho dois triângulos semelhantes, os ângulos têm que ser iguais e os lados proporcionais. Neste caso, temos uma proporção de metade ou de dobro, né, de um para o outro. Bom, então quando nós temos dois triângulos semelhantes, a gente tem a razão de semelhança, né? O lado AB está para DE, assim como o lado BC está para EF, assim como o lado AC está para DF. Ou seja, temos uma constante, uma razão de semelhança entre os lados. Temos agora três casos de semelhança. Lembrando que para a congruência nós temos 4 casos, mas para a semelhança nós temos apenas 3. O primeiro caso de semelhança de triângulo é quando temos dois ângulos iguais. A. Se temos dois ângulos iguais, nesses triângulos, dois triângulos semelhantes. Se eu tenho três lados proporcionais, eu tenho dois triângulos semelhantes. E se eu tenho um lado proporcional, um ângulo igual e um lado proporcional, lembrando que o ângulo no meio destes dois lados proporcionais, eu também tenho outro caso de semelhança. Então, recapitulando, primeiro caso, ângulo, ângulo. Segundo caso, lado, lado, lado. Terceiro caso, lado, ângulo, lado. Bom, então vamos aos exemplos. Por exemplo, esse primeiro exemplo é dois ângulos iguais. O B é igual ao E, que é 60 graus, e o A é igual a D, que é 46,5. Então, eu tenho caso ângulo, 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 dois triângulos semelhantes. Este é um caso. Vamos para o próximo triângulo. Os próximos triângulos, apesar de estarem muito bem desenhados e parecerem semelhantes, eu não posso afirmar, uma vez que não estão escritos, não estão em destaque os valores de ângulos. Então, a única coisa que eu tenho é que eu tenho lados proporcionais. 8 é proporcional a 4, assim como 6 é proporcional a 3. Mas isso não existe caso. Não existe de caso só de dois lados semelhantes. Existe de 3 proporcionais. Então, não é possível afirmar que os triângulos são semelhantes. Outro exemplo. Agora eu tenho 3 lados proporcionais. MO é proporcional a PR, MN é proporcional a PQ, ON é proporcional a RQ. São lados proporcionais. Então, eu tenho o caso lado, lado, lado. Triângulos semelhantes. O próximo, eu já tenho dois lados proporcionais, 4 está para 2, assim como 6 está para 3, e eu tenho um ângulo de 90 graus nos dois, no meio desses lados proporcionais. Repare que o ângulo tem que estar no meio. Bom, então eu tenho o caso, lado, ângulo, lado, triângulos proporcionais. Semelhantes, triângulos semelhantes. Bom, os próximos triângulos, eu tenho 12 para 8 e 100 e 100. Bom, eu posso até dizer que um lado é proporcional, 12 tem proporcionalidade com 8, mas eu não tenho outro lado, nem outro ângulo. Então, eu não tenho caso de semelhança. Neste caso, não é possível afirmar que os dois triângulos são semelhantes. Bom, é isso. Vamos entender agora através de um problema. Para calcular a profundidade de um poço com 1,2 metros de diâmetro, uma pessoa cujos olhos estão a 1,60 do chão posiciona-se a 0,5 da borda, conforme ilustrada a figura. Calcule a profundidade. Eu já coloquei por cima aí uns triângulos para a gente entender que se trata de semelhanças de triângulo. Então, vamos entender que isso é um triângulo e vamos entender que isso também é outro triângulo. Como eles estão na mesma inclinação, eu já posso falar que esses triângulos são semelhantes, uma vez que eu tenho um ângulo de 90 graus, né? E eu tenho ângulos de mesma inclinação. A visão da moça é uma inclinação única, né? Então, eu tenho 0,5 de base do pequeno, 1,2 de base do segundo, eu tenho 1,6 de altura da moça e eu tenho x do poço, que é exatamente onde eu quero achar, né? Então, agora eu já posso fazer razões de semelhança. Vamos lembrar que eu já circulei para vocês o ângulo de 90 graus, né? Vamos lembrar que nós temos um caso lado, ângulo, lado, né? Então, são semelhantes, podemos afirmar, apesar do problema não estar especificando que são triângulos semelhantes, mas pelas observações e pelos casos conhecidos é possível a gente afirmar. Então, eu já posso fazer a razão.
Lembrar que se eu começo do triângulo pequeno para o grande, a outra proporção tem que ser do triângulo pequeno para o grande. Sempre eu tenho que ter um parâmetro. Se eu vou começar do pequeno, a outra razão também tem que ser do pequeno. Então, 0,5 está para 1,2, assim como 1,6 está para x. Fazendo a equação, multiplicando cruzado, no caso aqui, eu acho 3,84 metros. Então, eu posso dizer que o poço, a profundidade do poço é 3,84 metros. Bom, espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até mais.